Boa noite, pessoal. Vamos dar sequência ao nosso curso é o pré-Cascade, né? Estamos fazendo um curso preparatório aí para chegar, quando a gente começar o curso de Cascade de fato, o pessoal está mais preparado, mais tranquilo. Tá, hoje a gente vai dar sequência ao que a gente estava vendo. Não sei se vocês acompanharam aí, não sei se vocês estão acompanhando o material de fato. Algumas pessoas não assistiram ainda, eu indico que assistam a sequência das aulas. A gente tem código também no GitHub, está lá no grupo, a gente colocou lá, é no meu GitHub inclusive, github.com/rodrigopex e pré-cascades, tá lá o link. Peguem lá o material que a gente fez e tentem seguir, é bem interessante. Vocês vão conseguir fazer bem, digamos, passo a passo, tranquilinho, assistindo as aulas ao seu tempo, ok? Não surgiram muitas perguntas, não sei se é porque o pessoal não está com dúvida, não sei qual é a questão, mas não tô, assim, surgem muitas dúvidas durante a aula, mas durante a semana eu não vi, tá? Mas é bom assim, vamos tentar interagir, vamos perguntar no grupo, vamos movimentar, tá certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguém chegou com alguma curiosidade, botar para dividir e fazer o sharing da informação, né? Vamos compartilhar essa informação. Tá, então, semana passada, isso, quinta-feira, a gente parou, meio que a gente viu algumas coisas de ponteiro, na verdade. A gente acabou que o código que a gente fez foi esse código aqui. Deixa eu abrir ele aqui em cima para a gente conseguir visualizar ele bem. Estou aqui apanhando do meu mouse. Vamos lá. Então, a gente fez é como se fosse uma lib. Tá? A gente tem o main, que é o nosso principal, né? Aqui está o nosso main, que a gente usa algumas coisas da nossa biblioteca. A gente chama mylib. E essa mylib aqui a gente definiu algumas coisas, que são inicialmente duas funções. A gente tem a soma e o count. Tá? Nada muito específico, são mais exemplos mesmo, de fato. Tá, aí a gente viu alguma coisa de ponteiro aqui no main. Pelo que a gente viu aqui, a parte de ponteiro. A gente está usando o ponteiro para inteiro, depois passa o endereço de A para C e assim vai. Alguém ficou com alguma dúvida com relação aos ponteiros que a gente viu nessa aula, na aula passada, quer dizer? Tá todo mundo tranquilo? É porque assim, se vocês quiserem, vocês podem fazer uma coisa muito mais complicada, muito mais cheia de, sei lá, por exemplo, a gente poderia usar aqui em algum momento um float, sei lá, asterisco, 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 sei lá, vector. Isso aqui pode, tá? Isso aqui é tridimensional. É um ponteiro tridimensional, então você vai ter que fazer você tem que criar a primeira linha, depois dessa linha você faz a coluna, depois você faz. Aí você consegue fazer uma coisa tridimensional, só que eu acho que não vale muito a pena você começar a trabalhar nesse nível. Tá? Então você consegue trabalhar com ponteiro duplo, você consegue fazer muitas coisas. Tá? Mas eu acho que se você parte para esse lado, talvez o seu código perca um pouco de legibilidade, a manutenibilidade do código vai ficar um pouquinho afetada. Então, se for uma coisa muito complicada, desenvolvedores com um nível um pouquinho mais baixo que o seu não vão conseguir dar manutenção no código, então vamos tentar manter o mais simples possível, tá? Então tentem fazer a coisa mais simples. Se for usar um vetor de 3 dimensões, 4, 5, tenta usar ele nesse formato aqui, tá? Então, sei lá, 10 por 10 por 10, você estaria fazendo um vetor, tá? Para ficar nessa posição, deixa eu só abrir o terminal aqui para a gente, na sequência que a gente está fazendo no terminal. Só um segundo. Só ver se está aqui o código. Não, deixa eu olhar por aqui. É mais fácil. Em, ok, teaching. Ah, tá. Não está aqui não. Pasta 6. Onde é que eu tô?
aqui, vamos lá. Code, what? Pré-cascades. Pronto. Deixa eu aumentar um pouco aqui a letra para todo mundo conseguir ver. Só um segundo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ponteiro, como qualquer outro tópico de programação, você tem que programar para entender melhor, né? Então não vai adiantar você ficar só vendo a aula ou só lendo material, você tem que praticar de fato para começar a entender bem e fixar. Tá? Então a ideia é que vocês comecem a usar devagarzinho as coisas que eu estou falando. Quando a gente for fazer as coisas em cascade, vocês vão usar bastante isso. Tá? Boa, Hugo. Valeu. Então vamos lá. Aqui está o nosso arquivo, vamos lá para o código. Vamos compilar. Não sei se vocês lembram, mas a compilação é g++ min cpp mylib cpp -o teste. Compilou, ./teste, rodou, parece-me que está tudo rodando muito bem, funcionando normal. Tá? Então, só que lembrando, se você quiser fazer um vetor tridimensional, seria interessante usar dessa forma. Ok? Todos tranquilos? Então vamos lá. Dando sequência aqui. Ok. Na sequência aqui do assunto, a gente vai falar um pouco da alocação dinâmica. A alocação dinâmica é um pouquinho, a alocação que a gente tem em C++ é um pouco diferente de outras linguagens, como, sei lá, até o próprio JavaScript. Não sei se, que aqui a gente tem algumas peculiaridades. A gente falou um pouquinho de heap, de pilha, na primeira aula, falou, não sei se vocês lembram, mas quando a gente aloca alguma coisa na pilha, a gente não desaloca. A gente só faz, quando a gente declara uma variável, ela vai para a pilha, e quando sai do escopo, ela sai da pilha. Não sei se vocês estão lembrados disso. Mas essa é a ideia. Então, se você, por exemplo, esse inteiro aqui, ele vai ficar na pilha até sair e terminar o escopo dele. Onde é que termina o escopo dele? O escopo começa aqui e termina aqui. Então, ao fim dessa chave aqui, esse inteiro desapareceria. Tá certo? Então, assim ele vai sair da memória, senão não tem jeito. Então, essa alocação aqui a gente chama de alocação estática. Tá? Que a gente criou uma vez, não pode mexer mais até que o escopo acabe, ela sai. A alocação dinâmica é quando você tem a liberdade de mexer na memória e armazenar do jeito que você quiser, de um tamanho maior, você pode fazer, inclusive apagar da memória. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, se a gente quisesse criar um inteiro na memória, como a gente criou aqui esse int m10, a gente deveria criar algo assim. Int asterisco i é igual a new int. Tranquilo? Dessa forma aí, a gente criaria um inteiro e esse inteiro estaria na heap. Lembrando que se a gente faz a alocação com new, a gente tem que apagar o objeto. Tá? Então, por exemplo, se eu não quiser mais esse i, eu tenho que fazer um delete i. Tá? Então, recapitulando. Esse tipo de alocação aqui é a alocação estática. Eu só digo que ele existe e simplesmente ele vai para a pilha e quem controla tudo isso aí é o processo. Tá? Então o compilador ele compila, gera o seu binário de forma que você não precisa se preocupar com a alocação dessas variáveis. Então essa memória aí você não precisa dar conta, isso aí é tranquilo. Não existe vazamento quando você usa esse tipo de alocação. Tá? A mesma coisa aqui nessa string. Que mais? Aqui esse float também, então veja, eu tenho aqui um vetor tridimensional com 10 posições em cada 10 elementos em cada dimensão, então aí a gente tem 1000 elementos, não é isso? 10 vezes 10 vezes 10, 1000.
floats. Então essa área de memória ela está fixa, eu não consigo alterar, tá certo? E ela está na pilha, ok? Ela está na pilha. Ela só vai sair daí quando ele terminar o escopo. Se eu forçasse um escopo aqui, eu garantiria que nesse momento aqui, vector não existe, ok? Ele não existe. Por quê? Começou, o início do escopo foi aqui e o fim do escopo foi aqui. Então, quando eu declaro a variável, no fim desse escopo aqui, ela é deletada da memória automaticamente e a gente não tem mais ela, ok? Então, desapareceu, fechou, ela não existe. Estamos tranquilos até agora? Então, beleza, vamos lá. Então, nesse caso aqui, eu estou alocando um inteiro na heap, tá? Na heap. E essa alocação aqui, ela é dinâmica, certo? Ela é dinâmica. Se eu quiser aqui alterar o tamanho dessa memória, eu posso alterar. Certo? Se inicialmente eu quisesse que esse inteiro tivesse 10 posições, poderia fazer assim, tá? E ele agora ao invés de criar um inteiro só, ele vai criar 10 inteiros e colocar para mim a partir desse endereço aqui. Certo? Então, esse i agora, ele está apontando para um vetor de inteiros. Se eu ponho aqui sem nada, é como se ele estivesse apontando para um vetor de inteiro que só tem um inteiro. Certo? Então, se eu quisesse alterar o i, eu poderia alterar i assim, com asterisco i, ou, né, ou com i zero. Tá certo? Então, vamos testar isso aqui, para vocês verem como é que funciona. A gente vai vir aqui, ó, cout. Antes disso, vamos botar um valor em i. Então, para alterar o conteúdo de i, eu vou ter que fazer asterisco i é igual a 10, por exemplo. Vamos botar 100. Então, na hora que eu quiser imprimir aqui, eu vou imprimir o conteúdo de i. Primeiro eu vou imprimir i, e depois o conteúdo. O conteúdo de i. Ok? Então, esse cara aqui, esse primeiro i, ele é o endereço daquela célula de memória. Então, eu tenho a célula de memória e eu tenho o endereço dela guardado em i. Se eu quiser acessar essa célula de memória, eu tenho que botar asterisco i. Tá certo? Então, o asterisco i vai acessar a célula de memória. O i é o endereço daquela célula de memória. Então, do jeito que está aqui, ele vai imprimir o endereço de i primeiro, certo? Na verdade, o endereço de i não. O endereço que está dentro de i, ou seja, que está contido em i, e depois o conteúdo de fato de i. Ok? Então, vamos lá. Compilou, rodou. Então, lá no final, ele dá um endereço de i, que é algo bem estranho para a gente, e 100, foi o valor que a gente colocou. Tá? Então, ele está ficou bem a velha linha que eu esqueci. Vou colocar aqui, compilar de novo. Rodou. Então, ele está saindo aqui, o valor de i está 100, normal, tranquilo. E aqui está o restinho e tem o endereço da variável. Pessoal, parece que eu estou falando sozinho, cara. Tem alguém aí? Alguém está com alguma dúvida? Está todo mundo tranquilo? E aí? Me falem alguma coisa? Apareçam. Tudo beleza? Ah, então ótimo. É, porque ninguém dessa vez está perguntando nada, está todo mundo caladinho aí. Vamos lá, pessoal, vamos participar. Perfeito, então vamos lá. Então essa alocação aqui, essa alocação dinâmica aqui, ela permite que a gente altere o valor, inclusive delete ele. Tá bom? Então, veja, existe uma característica importante aqui, vocês têm que ficar bem ligados. Quando você usa na pilha, mais uma vez, você não precisa deletar nada, você não gerencia a memória de fato. Você declara uma variável e um abraço. Ela é alocada e ela é desalocada automaticamente. Quando você usa heap, você aloca usando new e você desaloca usando delete. Então, sempre que você usar heap, você vai ter que dar conta, ou seja, você vai ter que dar conta de criar e de deletar.
tá certo? Em vários momentos isso vai ser útil, mas em muitos outros momentos isso é muito perigoso. Tá? Vocês têm que ter muito cuidado, porque a alocação de memória ela é uma das grandes causas da perda de eficiência, da perda de eficiência do consumo de memória, consumo de bateria e aplicativos móveis. Tá certo? Porque tudo bem que bateria nem tanto, bateria é processamento, mas o consumo de memória com certeza. Então, se você deixa um vazamento na memória, acaba que com o tempo, mesmo que esse vazamento seja pequenininho, com o tempo esse vazamento vai ficando grande e a sua aplicação vai consumindo muita memória sem de fato estar usando. Tá? Então, tenha cuidado. Como é que poder, sei lá, vamos pensar num caso aqui, como é que eu faço para vazar a memória aqui? Vamos mostrar um exemplo. Se eu tivesse aqui, ó, o que é o vazamento de fato? Se eu tivesse aqui um escopo, e esse meu escopo aqui está delimitado dentro das chaves, se eu em algum momento aqui, ó, eu criei o i, fiz o new int, joguei lá o valor dentro de i, imprimi e não deletei. Se eu perguntar quem é i aqui embaixo, ele vai saber? E aí? Beleza. Na verdade, o i, ele não conhece mais. Veja, o int asterisco i, ele é uma variável e essa variável está na pilha. O que está na heap é esse inteiro aqui, ó. O i está na pilha. Esse cara aqui está na heap. Então, se eu termino o escopo, quem é que é deletado automaticamente? O i é deletado. Então, essa variável aqui desapareceu da pilha. Ela não existe mais. Então, se eu perguntar por i aqui embaixo, eu não sei mais quem é. Mas naquele endereço lá que a gente usou, que a gente viu, inclusive, na hora que imprimiu, eu ainda tenho o valor 100. Entendeu? O valor 100 ainda está lá. Então, se eu perguntar quem é i, ele não vai saber. Não sabe. Mas o valor 100 ainda está na memória. Entenderam a ideia? Tem que ter muito cuidado com essa alocação de memória dinâmica. Tem que ter muito cuidado. Tem que saber fazer direitinho, tem que usar ela da forma correta. Tá? Você vai dizer, ah, então não vou usar não, isso é uma porcaria, só vai prejudicar. Não, em vários momentos isso é interessante. Tá? Um exemplo clássico aqui. Se você tem uma função, aqui uma função void que recebe, sei lá, change, por exemplo. Change, que recebe um obj aqui, um obj t, certo? E aqui dentro ela faz uma série de operações com esse t, ok? Desculpa. O que é apagado, deixa eu voltar aqui que eu acho que o pessoal ainda está... Aqui, ó, o i está na pilha, tá certo? Isso é como se fosse assim, ó. Quando a gente bota aqui int a igual a 10, ele não vai para a pilha. Então, aqui quando a gente faz int asterisco i, ele também vai para a pilha. Só que o endereço que ele inicia aqui é zero. Se eu quiser, eu posso até iniciar ele com zero aqui, ó. Pronto. Esse cara aqui está na pilha. Isso aqui não tem nem jeito. Eu não consigo usar tudo na heap. Eu tenho que ter parte das coisas que tem que estar na pilha. Então, esse i aqui está na pilha. Só que eu venho aqui e seto ele como o endereço dessa locação aqui. Quando eu venho aqui, jogo 100 nele, imprimo tudo bonitinho. Só que quando eu saio do escopo, o i que estava na pilha desapareceu. Então eu perdi a referência para aquela área de memória que está na heap. Então, como eu perdi a referência da área de memória que está na heap, já era vazamento de memória. Então, brincando aqui, a gente perdeu 8 bytes, que é o inteiro. Imagina se a gente tivesse aqui, ó, 1000 inteiros. Se a gente tivesse 1000 inteiros e não tivesse deletado, o que ia acontecer? A gente ia simplesmente perder. Tá certo? Entenderam a ideia?
Então, beleza. Tranquilo. Uma coisa aqui que vocês têm que saber também é que quando eu aloco um array de objetos, eu tenho que avisar ao delete, né? Que é o nosso comando. Na hora que eu vou deletar aqui, ó, se eu fizer delete e ele só vai deletar a primeira posição. Então, para garantir que ele vai deletar o array inteiro, eu tenho que botar assim, ó. Aí ele já vai saber que isso é um array e ele vai deletar todos os elementos do array, tá? Então tenha cuidado. Se você tem um new int, você pode usar sem os colchetes. Se você tem o int 1000, ou seja, ele está alocando 1000 inteiros, ou seja, 1000 posições para inteiros nesse ponteiro aí. Então eu tenho que deletar assim, usando os colchetes, ok? Então essa é uma característica bem simples e básica aí que vocês têm que saber. Então deixa eu só compilar aqui para a gente... Ele está falando que o OBJ não existe lá em cima, que a gente está usando. Vou comentar isso aqui. Então, se a gente rodar aqui de novo, funcionou normal, ok? Está tudo tranquilo. Estamos entendidos? Então tá, vou dar sequência aqui nas vantagens de usar esse cara na heap ou na pilha. Então, ó, veja. Se eu tenho aqui uma função, tá? Que recebe um objeto, qualquer objeto, certo? Ela não recebe uma referência, né, um ponteiro para aquele objeto. Ela recebe o objeto. Então o que acontece? Na verdade, toda vez que eu chamar essa função change, eu vou fazer uma cópia de objeto e passar aqui dentro a cópia de objeto. Não é o objeto de fato. Tá certo? Então, por exemplo, se eu altero aqui t.change alguma coisa, aqui, vamos ver, se eu chamo, vamos lá, definir a função está aqui, ok? Se eu venho aqui embaixo, se eu venho aqui e chamo essa função change, por exemplo, eu faço aqui change, vamos fazer alguma coisa real aqui. Vamos lá. Não sei se o string vai ficar legal não. Vou fazer assim, eu vou falar desse cara aqui por cima e depois vem por cima e depois a gente vai ver isso a fundo quando a gente começar a falar de classe. O delete só funciona, fdias. O delete só funciona para variáveis que estão na verdade, para áreas de memória que estão na heap, tá certo? Se você fizer isso se você fizer isso aí com a variáveis da pilha, isso não vai funcionar, provavelmente vai dar um erro. Ele não vai deixar. Tá? Deixa eu só deixando isso mais claro. Se a gente fizer aqui, ó, comentou. Por exemplo, eu vou fazer o que você está falando aqui, eu vou dar um delete a, que é uma variável que está aqui em cima, ó, que é um inteiro. Se eu compilar aqui, ele já vai dizer que não existe. Ó. Ele não pode, o int não pode ser argumento para o delete, para o delete, tá? Porque isso é um inteiro. Se fosse um int asterisco, poderia. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, deletar b, certo? Então eu troquei a por b. Se eu vier aqui e tentar deletar, ele vai deixar, ok? Então o delete ele vai ser casado com o new. Sempre que você dá new, você dá delete. Deu new, dá um delete, ok? E você é o responsável por essa área de memória. Lembre-se, se você aloca, você tem que desalocar. Tranquilo? Então, só voltando aqui a questão do change, por que usar, por que usar ponteiro, né? Por que usar alguma coisa na heap, por exemplo? Aqui, ó, se eu passo desse jeito, eu vou fazer uma cópia do objeto na chamada da função e vou executar aqui todos os meus comandos dentro da minha função. Qual é a desvantagem disso? É o tempo de copiar. Então toda vez que eu chamar essa função, ele vai fazer uma cópia do objeto e jogar dentro. Faz uma cópia do objeto e joga dentro. Então essa cópia é custosa. Tá? Reno, rapidinho, já te respondo a pergunta. O free pode ser usado? Pode, mas ele funciona. O certo é você casar ele com o malloc. Tá? Então você tem malloc, que é a estrutura que é o comando de alocação de memória de C. Se você usa o malloc, você tem que usar o free. Nunca você pode combinar
new com free ou um malloc com delete. É por isso que eu estou só mostrando new e delete para vocês não misturarem muito. Se está usando C++, tenta usar o new. O new ele é um pouco mais evoluído que o malloc. Ele tem algumas questões mais interessantes. Por exemplo, ele lança exceção se der algum erro. Já o malloc não. O malloc simplesmente ele vai dar um problema lá e você perdeu. Então o que acontece? Esse tempo de cópia aqui vai atrasar em alguns. Se você chamar, se essa função aqui ela for chamada 10.000 vezes no seu código, você vai ter 10.000 cópias do objeto. Às vezes você não precisa copiar. Né? Já se você usa a referência do objeto aqui, você vai, toda vez que você usar essa referência, ele não vai copiar, ele simplesmente vai usar o objeto que está lá na memória. Então é um ponteiro para aquela memória. Tá certo? Quando a gente começar a falar mais de objeto aqui, vocês vão entender, eu vou mostrar mais exemplos mais claros disso aqui. Tranquilo? Entenderam a ideia aqui do change? E a gente vai ver mais coisas aqui. Só um segundo. Então vamos lá. Quando a gente começa a falar um pouquinho mais de estrutura de dados aqui em C++, dependendo do framework que você está usando, por exemplo, se você está usando o Qt, Qt tem muitas, de fato muitas, estruturas de dados já implementadas. Por exemplo, você tem lista, você tem pilha, você tem array, você tem, se eu não me engano, você tem até tem implementação de máquina de estado, você tem várias coisas. Porque a máquina de estado é praticamente um grafo, não? É um grafo com algumas coisas um pouquinho mais elaboradas. Mas assim, tem muita coisa já implementada e assim, eu digo para vocês não reimplementarem, por favor, né? Então reutilizem o máximo que vocês puderem. Uma das mais úteis que eu conheço e todo mundo usa são os mapas, tá? Então você tem os mapas, você também tem as listas, tá? E essas listas são muito úteis também, as pilhas e as filas. Então se você souber essas estruturas aí, se você souber a fonte das estruturas, fica bem mais tranquilo para você trabalhar. Tá certo? Vamos dar sequência aqui. Por enquanto a gente não está falando de Qt, tá certo? A gente está falando só do C++. Ok? Então, quando a gente começa a falar aqui de estrutura, a gente pode começar a pensar assim, ó. Em C, a gente tem a gente tem um comando chamado struct, que ele cria realmente uma área na memória. Eu posso botar dados separados, assim, são campos de tipos diferentes. Por exemplo, se eu faço um struct aqui, por exemplo, com o nome pessoa, certo? Eu venho aqui, na verdade eu vou fazer assim, ó, conta, e o velho exemplo do banco, tá? Aqui eu vou botar como int, então, até ser um char, vamos usar de C, né? String, nome, e float, saldo. Como aqui pode ser que tenha alguém com muito dinheiro, vamos botar aqui o double. A diferença de float para double é que float tem a precisão é menor e o tamanho do número é menor, tá? Então você tem um alcance menor, tanto para números grandes quanto para números pequenos. Tá? O double ele é o dobro do tamanho do float. Então desse jeito aqui, o que a gente tem? A gente tem uma estrutura chamada conta, e essa estrutura conta aqui, ela permite a gente usar, ela simplesmente é uma estrutura que tem nome e saldo. O que é uma estrutura? Uma estrutura, se você pensar, ela é se você pensar de trás para frente, ela é uma classe crua. É uma classe que não tem métodos. Tá? E na verdade, uma classe é uma estrutura com métodos. Então você tem aquele velho problema do ponto e da reta. O ponto é o cruzamento de duas retas e uma reta é um conjunto de pontos. Então, ninguém sabe quem é o que. É por aí. Tá? Então, nesse caso, se eu quiser usar a minha conta, sempre que eu for usar, eu vou ter que usar com struct na frente, struct conta, sempre, porque struct conta é o tipo,
tá certo? Então esse aqui é o tipo struct conta, então sei lá, struct conta Rodrigo, por exemplo. Então isso aqui seria, lembrando que tem que tirar esses caras aqui, botei só para ilustrar. Isso aqui seria minha conta, tá? Então, se você acha chato ficar usando sempre struct conta, struct conta, struct conta, você pode fazer um type def. Type def, type def é a definição de um tipo que você só dá um apelido, mas na verdade. Você faz assim, ó, struct conta, conta. Tranquilo? Então agora, quando eu for usar, ao invés de ficar usando struct conta, basta usar conta. Aí agora eu tenho uma conta. Tranquilos? E aí, ó, já que a gente está usando string aqui, vamos incluir lá no ponto H a string. Tá? Então incluímos string. E agora a gente tem a estrutura da gente e a gente já consegue usar ela. Tá, essa struct ela é bem simples, ela serve exatamente para você fazer aglomerada de dados de uma forma simples, enxuta e rápida. Então, se você não precisa de uma classe cheia de coisa, põe na estrutura que funciona muito bem. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, estrutura vem de C, na verdade. C é a única forma de você estruturar os dados desculpa, struct é a única forma de você estruturar os dados em C. Mas você pode estruturar usando, sei lá, ponteiro, pode usar outras coisas, mas de forma a estruturar, fazer um como é que fala, um record, fazer um dado, né, na verdade, uma lista de informações, sei lá, você vai ter que usar um struct em C. Em C++ a gente tem classe, que aí já é um tipo, já é uma coisa mais evoluída, mais abstrata, né, que aí a gente usa orientação a objetos. Então, como C é um subset de C++, significa que C está inserido no conjunto C++, tá certo? Ele faz parte do conjunto C++. Então, C++ abrange C e tem mais coisa, ok? Então, essa parte aqui é uma herança de C. Se eu quiser usar conta aqui agora, vamos lá no nosso main, tentar usar a nossa conta, tá certo? Então aqui está tirar esse delete B. Tá? Então se eu venho aqui, ó, conta, teste, tá? Teste, ponto, nome, igual a Rodrigo, e teste, ponto, saldo, igual a, sei lá, 33,57. Ok? Vamos compilar aqui para a gente testar, para ver se está tudo certo. Ela está dizendo aqui que não foi declarada, conta não foi declarada. Vamos olhar aqui onde é que é. No main, na linha 50. No main, na linha 50. Está dizendo que não foi declarado conta, a gente está incluindo mylib, tá. Mylib está aqui, porque está faltando o quê? Na verdade a ideia é, toda vez que a gente for declarar o tipo, a gente tem que declarar ele no ponto H, tá? Opa, peraí. Estou aqui escrevendo e já estava esquecendo o ponto H. Então tem que colocar isso aqui no ponto H, tá? Então quando a gente for lá, agora ele vai enxergar. Ele falou não tem o membro nome. Vamos lá. Vamos ver aqui no nosso string nome. Dizendo que não tem, vamos olhar aqui de novo. Tá, conta teste. Não tem outro tipo chamado conta não, né? Vamos devagar. Struct conta, type def conta. Struct conta, conta, conta. Ok, vamos olhar de novo o relato do erro. Ele não tá achando string. Por algum motivo, ele não está achando string. String, por que não está achando string? Vamos lá, no main a gente incluiu o string, está aqui.
Pois é. Alguém falou alguma coisa? Vai ficar maluco aí quando aprender? Fica não, fica não. Isso aí é tranquilo. Aqui eu tô falando das coisas um pouquinho mais cabeludas para vocês também, assim, não necessariamente vocês vão precisar usar isso sempre. Desenvolver em C++, principalmente usando Qt, é bem mais simples, tá? Eu tô falando aqui das coisas de C++, então não se preocupem. E vocês não vão precisar usar sempre esse tipo de coisa não. Essas coisas meio loucas, perturbadas, nem sempre vai ter, nem sempre vocês vão ter esse problema, tá certo? Então vamos lá, eu não sei se esse typedef aqui eu estou fazendo correto. Vou dar só um comentário aqui, vamos tentar usar struct direto. O C++ tem umas diferençazinhas com relação a C. Struct conta. Vamos ver se ele agora vai deixar. Ele não está deixando eu usar string lá. Vamos tirar a string então, não perder tempo. Mas depois a gente volta com ela, tá? Só pra gente ver se o erro é isso mesmo. Hum, que é isso, meu querido? E eu acho que ele agora está reclamando do nome, né? Vou voltar aqui. Pois é. Ele estava reclamando lá do nosso string. Deixa ele para lá, depois a gente vê o que foi. Então se a gente rodar aqui agora o teste, ele vai imprimir, não vai imprimir nada por enquanto, que a gente não botou ele para imprimir o saldo, mas só para mostrar aqui, se a gente quiser aqui que ele imprima o saldo, aí dá um cout, teste.saldo, mdl, ponto vírgula, rodou, compilou, um abraço. Tranquilo? Ah, tá. Beleza, Franklin. É melhor com, melhor com Franklin do que FD. Tá, a struct poderia estar no main, só que assim, normalmente você, no main é interessante você botar, você só usar as coisas, tá? Evitem estar definindo coisas no main. A ideia é que tudo que você vai definir, tudo que você precisa, você vai colocar fora do main nas suas bibliotecas, tá? No ponto .h, nos pontos .cpp. Então, ponto .h você define as estruturas e as classes. No ponto .cpp você faz toda a implementação dos métodos daquelas classes e das funções, tá? Então tem que ser mais ou menos por aí. Beleza, Renan? Show. Tranquilo? É, não sei porque não está funcionando esse string aqui, estranho. Alguma besteira. Tá certo? String não. Realmente não sei. Vou aumentar isso aqui. Vamos dar sequência. Tá, então, a estrutura está aí. Se eu quiser criar uma estrutura, se eu quiser criar um banco, por exemplo, vou fazer assim, ó. Struct conta, chamar ele de banco. E esse banco aqui, inicialmente ele vai começar com 0, ou seja, eu estou criando um ponteiro vazio, ponteiro para conta. Mas aqui, ó, vou vir e vou fazer banco é igual a new struct conta 1000. Então, nesse caso aqui, ó, ele vai reclamar. Ó, daquele jeito que estava, ó, aqui eu não, desculpa, paguei demais. Aqui eu não precisava do new, por quê? Porque eu estou criando a minha conta na pilha, tá certo? Como eu estou criando ela na pilha, eu não preciso do new. Eu só vou usar o new se eu quiser que ela vá para heap, tá certo? Então tem que pensar nisso aí. Sempre que eu quiser que a coisa vá para heap, eu vou colocar um new. Se eu não quiser que ela vá para heap, eu deixo normal e ele vai para pilha. A única diferença é, lembrando que esse aqui vai ser deletado quando o escopo acabar e o que está na heap não. Simplesmente ele não acaba quando o escopo acabar. Ok? Você consegue manter ele lá, o dado na memória. Então, vamos voltar aqui o exemplo. Nesse caso aqui, eu estou fazendo um banco. Tá? E o que eu fiz mais aqui? Eu criei um banco com 1000 contas e vou colocar essas 1000 contas aqui nesse banco.
e vou começar a acessar essas contas, ok? Então, vamos lá, aqui começa também a dar o pulo do gato. Deixa eu comentar isso aqui, a gente falar devagarzinho de cada coisa. Compilou, rodou normal. Então, ó, se eu quiser acessar aqui a minha primeira estrutura, o que eu vou fazer? Ou eu faço banco 0, que é a minha primeira conta. Aí eu faço banco 0 ponto. Nesse caso, o banco 0, ele é ponteiro, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês a diferença. Banco 0 significa que eu estou pegando a primeira conta. A primeira conta, que é a conta com o código 0, eu vou acessar o saldo dela e vou fazer saldo igual a, sei lá, 100,50. Ok? Então esse aqui é o saldo da primeira conta e a gente vai tentar imprimir aqui o saldo da primeira conta. A gente vai vir aqui, ó, banco, 0, ponto saldo. Beleza, Daniel? Já ia dizer isso. Nesse caso aí você vai ter que usar a seta, mas eu queria já gerar o erro para a gente pensar nisso e mostrar para todo mundo. Tá? Então vamos ver aqui, vamos compilar. Compilar aqui. Miserável. Miserável. Né? Esse banco 0 ponto saldo. Ele vai pegar o saldo da conta e depois eu vou pegar o banco 0 ponto saldo e vou só recuperar esse saldo da conta. Mais uma vez, como o C++ é diferente de C, ele não está obrigando você a usar uma seta aqui. Tá? Nesse caso aqui, ó, se fosse C, ele obrigaria você a usar a seta aqui. Tá? Como é C++, ele não está obrigando. Inclusive ele está dizendo que não é um ponteiro para conta. Ah, deixa eu só voltar aqui. E, na verdade, esse cara aqui, destruct conta mesmo. Pois é. Não necessariamente para classe. Acho que isso aqui também, isso aqui funciona em infraestrutura também. Em C. Em C++ eu não tenho certeza. Tanto que eu não uso o struct em C++ faz muito tempo. No momento quando você vai usar, você usa classe. Por isso que está um pouco estranho. Mas não tem problema. Está funcionando. Vamos dar sequência. Se fosse ponteiro para ponteiro, talvez ele precisasse criar aí, nesse caso, uma teste. Está funcionando normal. Tranquilo? Então vamos dar sequência. Mas entenderam aqui a ideia? Ó, eu tenho um struct, conta e faço o banco aqui igual a zero, né? Então ele inicializou vazio e depois eu venho aqui e crio um struct conta com 1000 contas. Ok? Depois eu venho aqui para a conta zero. Se eu quiser para ir para qualquer outra conta, eu venho aqui e faço o banco 100, ou seja, estou pegando a conta com código 100, ponto saldo igual a 30. Certo? E assim vai, sem problema nenhum. Tranquilo? Tá todo mundo entendendo? Estão tranquilos? E o Beto? Não falou nada, Beto, hoje? Tá tranquilo aí, Beto? Ó, beleza. Então, show de bola, show de bola. Vamos seguir aqui o assunto. Tá? Mais uma vez, se tiverem dúvida, gritem. Tranquilo? Então, estrutura é isso aí. Eu acho que assim, eu também não encorajo muito vocês a estarem usando estrutura em C++. Eu acho mais interessante estar usando classes. Você pode usar as classes de uma forma bem simples também. A gente vai começar a criar as classes daqui a pouco. Inclusive é o próximo assunto já que a gente vai falar. Tá? A estrutura ela é bem enxutinha, mas isso é uma coisa que já veio herdada de C. Talvez, eu não sei, eu não acho tão legal. Eu particularmente não uso, quando eu estou usando C++, eu uso sempre classe. Tá? Se você quiser, você pode usar struct, mas eu normalmente uso classe. Tá? Ela é uma coisa simples também, você consegue fazer da mesma forma, sem problema nenhum. Com relação ao encapsulamento, só para deixar claro para vocês,
todos os campos de uma estrutura são considerados públicos, ok? Então, todos os membros da estrutura são, por padrão, públicos, tranquilo? Se você quiser que eles sejam privados, aí você vai ter que usar classe, tranquilo? Que aí é tudo público. Então ele é aberto, ele é só um aglomerado de dados. Então ele serve só para estruturar os seus dados. Veja que é uma coisa que veio de C, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui, vamos fazer, ao invés dessa estrutura aqui, a gente vai fazer uma classe. A gente fez a estrutura conta minúscula, eu vou fazer uma classe agora, conta maiúscula. Vem aqui, ó, opa, class, conta. Mesmo esquema aqui, tem que fechar com ponto e vírgula. E aqui eu vou fazer. Eu tenho que lembrar de algumas coisas quando eu estou fazendo a parte de quando eu estou começando a construir classes em C++. Opa, tem alguém perguntando aqui. Beleza. Eu não entendi a pergunta do Franklin aqui, deixa eu dar uma olhada. Ah, tá. Franklin, isso funciona também, tá? A seta funciona para C++ quando você está pegando um atributo de um ponteiro de uma classe. A gente vai ver isso aqui, tá? Quando você está usando isso aí, você vai ter que usar seta. Fica tranquilo. Então vamos lá. Aqui, ó, eu vou usar a mesma coisa aqui, um double saldo. Tranquilo? Lembrando que aqui, em termos de visibilidade, enquanto na estrutura a visibilidade é pública, aqui a visibilidade é privada. Então você não consegue ver nada a não ser que você diga que é público. Então para você mudar a visibilidade de qualquer coisa dentro da sua classe, você tem que vir aqui, ó, e você põe public. E agora todo mundo que está abaixo desse public vai ser público. Todo mundo que está acima vai ser privado. Certo? Então deixa eu só colocar aqui alguma coisa para enriquecer um pouquinho, para a gente ter uma ideia. Fazer assim, ó. Fazer um int id. Então tá aí a nossa conta. Tranquilo, tem a nossa conta, double. Tarará. Ok, então. Tá aqui a nossa conta básica. Se a gente for criar agora, lá no nosso main, uma conta. Agora eu vou vir aqui com conta. C. Vou chegar aqui e chamar de teste de novo. A gente conseguir fazer teste. Ponto. Saldo. Igual a 1000. Esse cara aqui já está um pouco mais rico. Certo? Então, se a gente for olhar aqui no nosso ponto H, o saldo ele é público, tá certo? Depois a gente vai tentar acessar o ID para ver. Então, opa. Então vamos lá, compilou, rodou. 105 foi o último resultado, vamos tentar imprimir o novo. Tá, então, vou só apagar isso aqui. Mais uma vez aqui, o cout. Vou colocar aqui o teste ponto saldo e vamos ver o que que aparece. Então, 1000 apareceu lá embaixo, tranquilinho. O saldo está podendo ser acessado. Então vamos tentar agora só mudar isso aqui para ID, para a gente tentar acessar o ID desse cara. Rapidinho, ele já eu te respondo. Deixa eu só. Compilou. Ele já está dizendo aqui, ó, que ele não vai poder rodar porque o ID é privado. Tá? E a gente está tentando acessar o ID aqui direto. Então isso não pode. Se a gente quiser usar esse ID, a gente vai ter que pegar um método para externalizar ele, porque ele não tem acesso fora da classe. Certo? Não sei se vocês sabem isso, mas isso é encapsulamento. Tá? Só voltando aqui um pouco, respondendo a pergunta do Duílio, a diferença entre uma classe e uma estrutura é que a classe, ela de fato, ela mapeia um objeto, então ela, já por padrão aí, você tem um objeto mapeado nessa classe, é uma forma para um objeto. Essa classe pode ter associado a ela, além dos campos, né, que você pode ter
vários campos heterogêneos, então você tem inteiro, double, float, string, o que você quiser dentro. Mas também você pode ter métodos, tá? Então é um tipo muito mais rico. A estrutura ela simplesmente tem campos. E a estrutura, todos os campos têm visibilidade pública e na classe você pode escolher se ele tem público ou privado. Aí também tem protected, você tem friend, você tem um monte de coisa, mas o básico é público e privado. A classe você pode escolher se o dado é público ou se ele é privado, tá certo? Beto, vou mostrar já já o construtor. Por enquanto a gente está usando o construtor vazio. Edu, ele entendeu? Tá tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Aqui, ó, a nossa classe conta, a gente tá tranquilinho. Então, o ID é privado e o saldo é público. Então, por isso que a gente conseguiu acessar o saldo e não conseguiu acessar o ID. Se eu quiser acessar o ID, eu poderia fazer assim, um get, um int, né, retorno get ID, e aqui na implementação do meu método retornar o ID. Vejam, como isso aqui é uma classe, estão roubando alguma coisa perto da minha casa. Como a classe, como essa conta aqui, ela tem um ID privado e eu quero retornar ele, tá? Eu tenho que usar um método chamado getID. Esse getID vai retornar um inteiro, tá certo? Que é justamente o ID. Se eu estou definindo aqui dentro da minha conta um método chamado getID e eu jogo aqui uma variável ID, o que ele vai fazer? Ele vai tentar procurar localmente essa variável. Se ele não achar localmente, ele vai dizer, opa, essa variável deve ser a da classe. Aí ele vai e pega o ID da classe, certo? Ok? Agora, se você quiser garantir, por exemplo, se eu vim aqui e inventei aqui do nada um int ID igual a 5. Só que eu quero que esse ID aqui seja o da classe. Como é que eu faço? É isso mesmo, Franklin. O construtor é o nome da classe sem nada. Ele não retorna nada e tem o mesmo nome da classe. Sem problema nenhum. Então, ó, se eu quiser forçar que esse aqui seja o ID da classe, eu simplesmente faço um this e uso a setinha. Então agora, ele não vai retornar os 5. Ele vai retornar o da classe mesmo. Ok? Então se eu vier aqui, ó. Se eu vier aqui, deixa eu compilar, cadê? O main. Vamos para o main primeiro. Aqui no nosso conta, ó, eu venho, estou pegando o saldo e não consigo acessar o ID. Mas se eu vier aqui e fizer um get ID, agora eu consigo. Tranquilo? Só que qual é o valor do ID? 13. Por que 13 ninguém sabe, né? Vejam que esse valor, vamos ver se ele é aleatório. 13. Estranho. Tá? Por que é estranho? Porque a gente não botou nenhum valor inicial para o ID. E não é 5. E por que seria 13? Tá? Alguma coisa esquisita. Então vamos fazer assim, ó. Como esse cara aqui é privado, se eu quiser alterar ele, eu tenho que fazer um método set. Né? Então, int, ou desculpa, void, né? Se é um set. Aí eu vou botar aqui set id. This.id não. Vê, Beto, aqui a questão é, como esse this representa a classe, e ele está sendo usado dentro do seu método, ele é visto como se ele fosse um ponteiro para a classe, e não uma instância da classe. Tá? Então, na verdade, ela na verdade, uma instância do objeto. Ele é como se fosse uma referência para o objeto. Por isso, toda vez que a gente usa uma referência, a gente usa set. Então, o this ele é como se fosse uma referência para o próprio objeto, ou seja, é uma referência para o objeto para ele mesmo, tá certo? Como ele é uma referência para ele mesmo, você tem que usar set. Aí você não pode usar ponto. Porque supostamente esse this estaria na heap e não na pilha. Tá certo? É só isso. Se você estiver usando, pergunta do Beto, para acessar o atributo da classe, eu tenho que usar seta, e se for usar alguma coisa da instância, eu uso ponto. Isso é o que? Isso vai depender, tá certo?
Se você está acessando dentro da própria classe os atributos dela, é obrigatório você usar o this seta id. Se você está acessando esses atributos fora, aí vai depender. Se ela for alocada na pilha, né, então ela já é o objeto, aí você usa ponto. Mas se for uma referência para um objeto, você usa seta. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Vou criar uma conta sem new e uma conta com new e a gente vai trabalhar aí um pouquinho diferente. Tranquilo? Então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, se a gente vai fazer o set, vamos fazer o set aqui, void set id. Eu recebo aqui um inteiro, sei lá, vou chamar de new id. E aqui nesse new id eu vou fazer this seta, seta id é igual a new id. Tranquilo? Então se a gente for lá no nosso main e setar aqui agora teste.setID e colocar aqui 3, 4, 5, 6, quando a gente imprimir aqui deve aparecer o 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Ele está dizendo que não tem o setID, vamos ver, vamos ver. Tarará, tarará, tarará. Compilou. Class has no member set ID. Vou voltar lá. Void set ID. Tem uma coisa errada? Ah, tá, porque o ID está maiúsculo, né? Tá, deixa eu voltar lá. Esse ID aqui está maiúsculo, tem que ser ID minúsculo. Então, vamos compilar. Compilou, rodou. Então, 3, 4, 5, 6. Tranquilo? Então agora a gente usou o set ID e funcionou bem. Aqui agora a gente pegou um get ID e foi. Tá, deixa eu botar só a outra informação para ficar redondinho. Uma vírgula aqui. E teste. Ponto saldo. Tá? Beto, aquela ideia que você estava falando lá, ó, quando eu estou fazendo teste ponto saldo, o ponto vai depender de quem é o teste. Veja que o teste aqui ele não é um ponteiro para conta, ele é uma conta. Ele de fato é uma instância de conta. Então, quando ele é uma instância, eu uso ponto. Quando ele é um ponteiro para uma conta, aí eu uso seta. Então, o que vai diferenciar não é a classe em si, é o jeito que você está alocando, que você está usando ela, se você está usando ela como um ponteiro ou como um objeto. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando que o teste .setID, .saldo, se eu estivesse usando aqui um asterisco, eu teria que usar sempre seta, sempre. Tá certo? Como a gente não está usando asterisco, a gente vai usar com isso aí. Beleza? Aí vamos fazer um exemplo aqui de como é que seria esse cara aqui. Lembrando que, por enquanto, a gente está usando o construtor default, né? Se você olhar direitinho, a nossa classe nem está apresentando o construtor, não tem nenhum construtor. Tá? Então aí você vai dizer, o que ele está construindo? Como o construtor dele default é nada, então ele não faz nada na construção, ele cria o objeto vazio. Isso, você pode dizer que o this é um ponteiro para a própria classe, sim, perfeito. Tranquilo? Então this é uma referência para o próprio objeto. Tá? Não é bem para a classe, né? Para o objeto. Tranquilo? Então por isso que a gente usa seta. Sempre que a gente vai usar o this, esse this aqui, a gente vai ter que usar seta. Sempre. Certo? Então vamos colocar o nosso construtor aqui. O construtor aqui em C++ é o que? É conta, abre e fecha, e aqui eu posso definir, abre e fecha parênteses, e aqui eu posso definir. Por exemplo, eu quero que o nosso construtor tenha int, para eu colocar o ID, certo? E um float, não, um double, né? Um double com saldo. Tá certo? Aí aqui, o que eu faço? Eu faço um this, ponto, desculpa, seta, id é igual a id, e this, seta, saldo, é igual a saldo. E o nosso construtor está pronto. Tranquilo? Seta nele. Então, desse jeito aqui que a gente fez, então a gente já tem um construtor, que é o construtor padrão, já não é mais o construtor padrão. O construtor padrão, aí, o construtor padrão é vazio. Nesse caso que a gente está usando aqui é um construtor com dois parâmetros, tá? O ID e o saldo. Então vamos testar aqui como é que ficaria a construção desse cara aqui no main. Tá? Vou copiar esse indivíduo aqui
para a gente poder usar ele aqui embaixo. Então, nesse caso aqui, quando eu construo dessa forma, eu estou construindo ele com o construtor default. Se eu quiser que ele tenha aquele outro construtor, eu venho aqui, posso botar o ID dele, botar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, e o saldo eu vou botar aqui menos 38,97. Tá certo? Então aqui eu nem preciso mais disso. E eu já vou usar, aqui eu vou botar um teste 2 para não misturar, vou botar aqui tranquilo? Então tá aí, o que ele está reclamando que eu não estou entendendo. Tá, aí. Sim. Agora, ó, o que acontece? Como a gente definiu um construtor, ele não está assumindo mais que você tem um construtor vazio. Então você aqui vai ter que fazer o construtor vazio para ele ficar calminho. Tranquilo? Isso, doei. Boa, boa. Perfeito. Eu não tinha visto a pergunta do Paulo, não. Mas quando você instancia dessa forma que a gente está instanciando, ele simplesmente aloca para você. Tá certo? Porque é aquela ideia que eu falei. Qual é a diferença de pilha para heap? Quando você instancia aqui, ó, quando você instancia, ele simplesmente já cria a variável para você. Ela já está na pilha. Lembre-se que ela está na pilha, ela não está na heap. Então essa aí, quando acabar o escopo, ela desaparece. Mas aí já está pronta para você. Então você não precisa estar preocupado com, precisa alocar byte para esse cara, precisa desalocar. Não, aqui já está tudo pronto para você. Tá certo? Beleza? Então, aqui, ó, a gente está usando aqui o construtor vazio, que é o default, e aqui agora a gente está usando um construtor com os outros parâmetros. E desse jeito que a gente está construindo aqui, os elementos vão todos para a pilha e eu não preciso desalocar eles. Mais uma vez, vantagem de usar na pilha. Não precisa desalocar. Só faz declarar e já era. Já foi tudo pronto. Tá certo? Então vamos compilar aqui para ver se vai dar tudo certo. Deu tudo certo. Compilou. Então, ó, tem a primeira conta que é 3, 4, 5, 6 com saldo 1000 e a segunda que é 1, 2, 3, 4 com saldo menos 38,97. Tá tudo certo. Tá, vamos testar aqui, ó. O que o Beto está perguntando é se a gente se tivesse os valores padrões aqui para esses dois elementos. Eu precisaria do construtor padrão? Vamos testar. Se a gente vem aqui, ó, e põe sem nada, vamos rodar lá, compilou e ele permite. Ok? Então, ó, essa forma aqui é uma forma de você dizer que se eu não passar o valor de ID, ele vai receber o valor zero. Ok? Se eu não passar o valor de saldo, ele também vai receber o valor zero. Então, dessa forma, a gente elimina a necessidade de estar usando o conta vazio. Por quê? Se eu não passar nem o ID nem o saldo, ele vai botar zero e zero. Então, esse construtor aqui já resolve tudo. Já resolve esses dois casos, na verdade. Tá certo? Então, beleza. Valeu, Beto. Tudo certo aqui. Tá? Então, a gente não está precisando desse nosso construtor ainda. Tá? Então, por enquanto, a gente está só usando a pilha. Tá? Aqui esse cara está na pilha. Esse cara aqui está na pilha também. Opa. Agora, se eu quiser criar esse cara na heap, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, conta, asterisco, teste3 é igual a... Tá todo mundo na pilha também. Show. Então, ó, eu venho aqui, ó, faço um new conta. E aqui agora eu vou ter que fazer, se eu quiser usar o construtor padrão, basta botar ponto e vírgula. Então ele vai fazer conta asterisco teste3 é igual a new conta. Tá? Se eu quiser fazer alguma coisa diferente disso, eu posso fazer assim, ó, conta, passando 6, 7, 8, 9. Isso aqui eu vou chamar ela de conta 4. Tá certo? É para evitar a gente estar usando esse cout aqui o tempo todo, vamos colocar essa implementação desse cout lá dentro da nossa classe, como um, sei lá, um
print, por exemplo. Vou chamar aqui uma função void, chama print, e faz exatamente isso que a gente quer. Tá? Então aqui ao invés de teste eu vou usar... Lembrando que como eu estou dentro da classe, eu tenho acesso às minhas variáveis privadas. Então, this ponto, que no caso é seta, né? Seta id, eu consigo acessar diretamente. E this ponto, desculpa, this seta saldo, ele acessa o saldo. Tá? Então só vou precisar aqui incluir o IOStream lá em cima, né? Incluir o IOStream dentro da minha biblioteca. E também tem que fazer aquele using name space std. Então agora eu consigo usar o cout aqui dentro sem problema. Vamos compilar. Rodou normal. Só que agora lá no nosso main, ao invés de a gente estar imprimindo daquele jeito ali, a gente já pode usar agora teste.print. De novo, teste2.print. Aqui embaixo, teste3.print. E aqui teste4.print. Beleza? Então vamos compilar aqui para ver. Opa! Ele está reclamando aqui. Por que ele está reclamando? Isso, Daniel, valeu. Tá ligado nas setas aí, né? Show de bola, valeu. Então compilou. Ok? Tá certo isso? Tá sim. Esse conta aqui, ele tá vazio, então é 00, perfeito. E o último a gente só passou o primeiro valor. Como eu só passei o primeiro valor, ele vai tentar encaixar lá no construtor. Quando eu tentar encaixar no construtor, ele vai pegar o primeiro valor e colocar em ID. E o segundo ele bota 0. Certo? Botei o primeiro, como eu só botei um valor, ele vai encaixar no primeiro parâmetro. Então, como ele pegou o primeiro valor lá, ele botou em ID, e o segundo, que é o saldo, ele botou 0. Tranquilo? Então aqui a nossa classe está funcionando bem. Estamos tranquilos? Uma coisa interessante aqui, que vocês não devem estar estranhando, que na verdade do jeito que a gente está usando aqui é o jeito mais comum de fazer. Sim, rapidinho, deixa eu ver a pergunta do Franklin aqui. Não, ele não vai ligar. Se você puser só um double, ele vai tentar jogar isso no ID. Tá? Ele não faz essa ligação por tipo, não. Tá? Vamos testar aqui para você ver. Vamos lá no nosso main. Sei lá, aqui eu vou botar ponto 0, que é um double. Certo? Então se a gente rodar aqui, quando a gente testar, vai continuar do mesmo jeito. Porque ele não é baseado em tipo, ele é baseado em posição. Tá certo? Ele funciona, só que ele vai fazer um cast, né? Uma correção de tipo aí, e vai passar esse cara de float para inteiro e jogar dentro do ID. Isso, ele tira as casas decimais. O nome disso é coerção. É uma coerção de tipo. Tá? E aí funciona. É baseado em posição. Tá, boa pergunta, Beto. Do jeito que eu estou fazendo aqui, não é o jeito certo, tá? Eu estou implementando os métodos inline na classe. Ou seja, eu tenho a conta aqui e dentro dessa conta eu estou fazendo a implementação. Qual é o problema dessa abordagem? O problema dessa abordagem é que eu estou botando a definição da classe e a implementação da classe no ponto H. Se eu distribuo esse meu código para alguém, ele vai ter a implementação da classe lá e ele vai poder copiar o meu código fonte. Tá?
Se eu mando só a definição da classe, ele não vai saber como funciona, porque a implementação está no CPP e o CPP foi entregue para ele como um ponto objeto, e ele não vai conseguir ver. Então, quando a gente usa C++, é separado o ponto H do ponto CPP justamente por isso. Porque quando eu for distribuir quando eu for distribuir a minha API para alguém, ao invés de eu divulgar o ponto H e o ponto CPP, eu divulgo o ponto H e o CPP já compilado. Então, o cara não vai saber como é que implementa. Então, o certo, na verdade, aqui é fazer assim, ó. Vamos fazer aqui, deixa eu copiar esses caras. O lugar certo para eles é no ponto CPP, de fato. Esse aqui é Java. Do jeito que está fazendo aqui, como o Daniel está falando, esse jeito aqui é parecido com Java. Ah, beleza. Vai lá, Frank. Tudo de bom aí. E qualquer coisa, manda as ordens. Se tiver alguma dúvida, manda lá no grupo que a gente responde, tá? Então, vamos seguindo aqui. Com relação a esse cara aqui, vamos transformar então ele no modo C++ de C, né? Então vamos fazer isso aqui. Eu vou copiar todo mundo aqui para a gente colar lá no ponto C, ou no ponto CPP. E o certo aqui é só ficar quem? As definições dos métodos. Então a gente apaga isso aqui. Deixa eu copiar logo para não perder o dado, né? Lá no final eu vou copiar aqui. E aqui, ó, a gente tira isso, deixa só a definição das coisas. Tira isso daqui, tira isso daqui e tira isso daqui. O certo é assim. Ainda mais certo é a gente fazer assim, ó. Colocar primeiro as variáveis e depois os construtores e métodos. Tá? Na verdade, em C, o pessoal ainda usa um pouquinho diferente. Já faz assim, ó. Ao invés, assim, ó. Private int id, ponto e vírgula. Eu tiro isso. Esse saldo aqui eu tiro daqui. Opa, desculpa. Deixa eu só tirar ele aqui. E ponto e vírgula. Então, assim eu ainda continuo deixando o ID como private e o saldo como público. Ok? Se quiser separar, ainda dá uma separadinha aqui, só para ficar visivelmente separado. Mas aí tanto faz. Não vou deixar tanto espaço. Ok? Então aqui a nossa classe já está definida. Veja que agora a definição da classe ficou muito simples. Né? Eu só tenho só a assinatura dos métodos e as variáveis. Ou seja, a partir daqui o cara não vai saber como é implementada a minha conta. E agora lá no CPP que a gente vai fazer as alterações. Então aqui, ó, esse conta, se eu deixar do jeito que ele está aqui, ele vai ser uma função. Apesar de não ter retorno, se eu tivesse um void aqui, isso aqui é uma função, não é um método. Para eu dizer que isso aqui é um método, eu tenho que botar assim, ó. De quem é esse método? Esse método é da classe conta. Então eu faço conta, dois pontos, e assim vai. Então eu vou copiar isso aqui e colar em todos eles. Esse saldo não precisa, porque já está definido lá. Esse void aqui, ó. Esse setID, se eu deixar sem nada, ele é uma função. Mas se eu quiser que ele seja um método, eu tenho que associar uma classe. Então, associei uma classe. Aqui, mais uma vez. Vou associar ele aqui, o getID também. E vou associar o print também. Ok? Tranquilos? Então, ó, dessa forma aqui, a gente tem todos os nossos métodos e construtores definidos no ponto CPP, que é o mais correto. Tá? Porque agora, se eu compilar o ponto H e o ponto CPP, eu vou ter o objeto sem problema nenhum. Vamos fazer um teste aqui para vocês entenderem como é que funciona. Se eu puser g++, mylib.cpp -c, tá? O que vai acontecer? Peraí. Ele está reclamando aqui de alguma coisa. Tcharará. Deixa eu só compilar normal para ver se ele vai dar o mesmo erro aqui. The for argument given for parameter. Ah, tá, desculpa. O que acontece? Quando a gente vem para cá, não precisa botar esse argumento padrão, tá? Vamos voltar aqui. O que aconteceu? O mylib, ó, aqui com esse comando com "-c", eu gerei quem? Eu gerei o lib.o.
Tá vendo aqui? É o lib.o. Esse lib.o, eu vou poder distribuir ele para que as pessoas consigam compilar os códigos delas sem necessariamente ter o meu .cpp. Então agora, se eu distribuir para o cara o meu .o, ele consegue compilar. Veja aqui o exemplo. Aqui, ao invés de botar o .cpp, eu vou botar o .o. Então, se eu compilar, ele compila. Então, ao invés de eu mandar o CPP para alguém, eu mando o .o. Se eu tentar abrir o .o, ele não vai ter nada, tá certo? Ele não vai, na verdade, ele vai ter alguma coisa. Ele vai ter um binário lá muito estranho, que o cara não consegue decompilar. Então, isso é uma forma de você segurar, de você manter a sua propriedade intelectual, tá certo? Então, eu aqui, ó, mostrei como você compila o ponto, só o ponto .lib, certo? Então, desculpa, só o mylib.cpp, ele vai gerar um mylib.o, e com esse ponto .o você gera as outras coisas. Você consegue rodar. Então é assim que os caras distribuem as libs deles. Ele gera primeiro o ponto .o para depois gerar o executável de fato. E assim também, dependendo do tamanho do projeto, você pode fazer várias compilações desse tipo, desse ponto .o, para que você tenha uma compilação em cascata. Se você mudar alguma coisa básica do sistema, ele vai recompilar tudo. Mas se não, se você recompilar só alguma coisa que não tem dependência nenhuma, ele só recompila aquela coisa que não tem dependência. E assim vai, depois vocês vão ver, isso aí é uma coisa muito interessante para se fazer nos makefiles. Mas por enquanto, a gente não vai usar isso, ok? Mas é por aí. Então lembre-se, no ponto H você só tem definição dos métodos, definição das classes e estruturas e só, tá? Então aqui ó, você tem a assinatura das funções, você tem a definição das classes, você tem a definição da estrutura, você tem os namespaces, tudo que você vai declarar dizendo, ó, minha classe vai precisar disso. E o resto, a implementação toda vai ficar no ponto CPP. E veja que uma coisa interessante aqui é que, diferente de Java, eu consigo ter mais de uma classe num ponto H e num ponto CPP. Tá? Enquanto Java, no ponto Java, se você pegar um arquivo ponto .java, ele só tem uma classe. Não é isso? Em C++, a gente consegue ter N classes no mesmo ponto H. Você vai dizer, ah, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim? Depende. Tá? Depende. Isso é bom que você não vai ter mil pontos Java para coisas simples. Por exemplo, se você tem uma classe que é acessório para essa conta, por exemplo, se eu usasse essa estrutura conta aqui, ó, essa estrutura conta dentro da classe conta, eu não precisaria criar um outro arquivo só para ter struct conta. Porque não tem sentido, bota 3 linhas no arquivo novo. Não tem necessidade. Tá certo? Pessoal, tá todo mundo tranquilo aí? Ok. Show. De boa na lagoa. Beleza, beleza. Então vamos lá. Agora aqui para deixar a coisa um pouquinho mais bonita, vamos pensar assim, oi. Eu acho que vai passar só um pouquinho, vamos para até umas 9h45. Beleza, Stefan? Acho que para terminar essa parte que eu quero falar agora um pouquinho de herança, aí vai passar um pouquinho, eu acho. Mas vamos lá, devagarzinho a gente vai vendo. Então, vamos fazer um teste aqui, fazer uma brincadeira. Imaginou, né? Quando eu começo a falar, me chama empolga e já era. Então, ó, o que acontece aqui? Vamos fazer uma extensão aqui, vamos brincar um pouquinho com a parte de... Boa. Vamos fazer uma extensão aqui com a parte de herança. Eu quero agora criar uma classe que tenha esse ID. Digamos que esse ID seja um registro e eu tenho isso aqui base e assim, eu uso isso em várias classes. Vamos supor que eu venho aqui e faço a classe registro, tá? E nessa minha classe registro eu tenho simplesmente um ID, um int ID, certo? Então, na verdade é um int ID e eu quero os métodos get, set ID. Então eu vou tirar isso daqui e vou colar isso aqui. Até agora tudo certo? Eu só estou tirando algumas coisas que estão em conta e colocando em registro para a gente poder estender aqui depois. Tá? Então o print eu vou continuar deixando ele ali e aqui continua. Tudo normal, só que aqui ao invés de ter o ID, eu não tenho mais o ID, porque o ID está na outra classe. Tá certo? E agora, para dizer que essa conta aqui, ela estende de registro, o que eu vou fazer? Vou botar aqui um public
registro. Então agora, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que a minha conta, ela herda de registro, ou seja, ela vai herdar todas as características de registro e vai melhorar um pouquinho. Então, ela tem tudo que registro tem e mais isso aqui, esse print e o saldo. O registro está aqui e a conta está aqui. O que a gente vai precisar mudar mais aqui? Se você olhar aqui no ponto CPP, o setID está linkado com aqui objeto, conta. Ele tem que estar relacionado com quem agora? Com registro. Ok? A mesma coisa para o getID. Tranquilo? Então, ó, agora no meu HPP está tudo certo, eu tenho o ID, o setID e getID, tudo funcionando muito bem. Tá? Só para garantir aqui que a gente vai estar usando as coisas do jeito que a gente está pensando, esse cara aqui tem que ser public, public. Se eu não ponho public, essas coisas vão ser privadas, tá? Então tem que ter isso. Registro que recebe um int new int id, sem problema, tá? Então eu tenho a classe registro que tem o id, que tem um construtor que recebe o id, o setID e o getID. Tudo relacionado ao id está no registro. E aqui eu não preciso mais das coisas de id. Então se a gente voltar lá para o nosso CPP, eu vou ter aqui agora que colocar o registro, coisas do registro aqui, como por exemplo, registro, opa, registro, dois pontos, registro, que recebe um int, id do registro. E aqui eu vou fazer o quê? Vou dizer que this seta id é igual a quem? É igual a id. Tranquilo? Tudo certo? Então, se a gente rodar do jeito que está aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então, só relembrando. Eu extraí todas as informações relacionadas à id da classe conta e joguei isso na classe registro. Tá certo? E agora eu estou herdando da classe registro em conta. Então, conta, ela é uma herança, ela herda de registro todas as suas características, tá certo? Então, por exemplo, conta, a partir do momento que você cria a conta baseada no registro, eu vou ter setID, getID, eu vou ter o próprio atributo ID, tá certo? Tudo dentro de conta. Então, isso aqui foi só uma jogada para a gente conseguir utilizar. E a única diferença aqui no construtor é que no construtor de conta, esse ID aqui não é mais passado assim, tá certo? Porque eu não vou fazer mais o thisID. O que eu vou fazer? Eu vou botar aqui dois pontos e coloco registro recebendo o ID. Pronto. Aqui, isso aqui agora foi passado lá para o registro, então não preciso estar mais com isso aqui. Pessoal, estão entendendo essa parte aqui? Alguma dúvida com relação a isso que eu fiz até agora? Deixa eu só separar aqui para não ficar uma loucura. Vamos juntar aqui. A conta está embaixo do registro, então eu vou colocar esse cara aqui para baixo. Não, é bem tranquilo, cara. Isso aqui digamos, é bem padrão. Daqui a uns anos você entende melhor. Cara, não tem, não tem muito segredo não. Aqui, ó, esse registro ID, eu estou chamando o construtor da superclasse. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma superclasse chamada registro, né? E eu estou passando o ID que eu recebo no construtor de conta. Aqui, ó. Esse ID que eu recebo no construtor de conta, eu já estou passando direto ele para cá. Então, quem vai receber esse ID é o construtor da superclasse, que é o registro. Então, a partir de agora, a conta vai ter o registro, vai ter o ID e o registro, e o saldo. Ok? Aí vamos só testar aqui. Isso aqui, ó, provavelmente vai dar problema. Vamos testar. Certo? Olha lá. Vamos pensar aqui. Vê, ó, no mylib.hpp na linha 15, ele está dizendo aqui, ó, o int registro ID é privado. Vamos lá na linha 15 do HPP. Linha 15, HPP. Linha 15. Aqui, ó. Ele é privado, tá? Então, eu estou tentando usar aqui, ó, no print. Pronto, aqui, perfeito.
na linha 27. Vamos lá. Primeiro ele está falando alguma coisa na linha 27. Vamos ver aqui o que que é. HPP na linha 27, 27. Opa, tá aqui. O que que ele está falando aqui? Ah, tá. Faltou aqui, ó. Ponto e vírgula. Vamos compilar de novo para ver o que que ele fala. Beleza. Aí agora, a única coisa que ele está reclamando é que no print ele está usando o registro de o ID diretamente. Veja, quando você herda de uma classe, você não tem direito a acessar os dados privados da classe pai, não. Tá certo? Então, como você não vai enxergar, porque esse dado só é enxergar, ele só é visto internamente, eu vou ter que fazer um get ID. Tá certo? Então, quando a coisa é privada, inclusive ela não tem visibilidade para os próprios filhos. Ela só é vista no próprio elemento. Pronto, perfeito, Yuri. Bota para andar aí que realmente tem muita coisa diferente, a sintaxe é um pouquinho diferente, mas não tem segredo não, é isso aí mesmo, tem que estudar. É só praticar que vai. Tá, então, ó, se a gente compilar de novo aqui, ele só está reclamando. Tcharará, tcharará. O que ele está reclamando aqui? Ah, tá. Ponto, né, fera? Vamos lá, certo. Compilou. Então, agora, quando a gente fizer o teste, tudo perfeito, do jeito que estava funcionando. 00 e 6789. Tá certo? Então, ó, o que a gente fez? A gente criou uma classe registro, estendeu dela em conta, então conta tem todas as informações que tem em registro, tá certo? E aqui no construtor da classe conta, a gente está instanciando a classe registro, usando o construtor da classe registro, passando o ID, tá certo? Alguém ficou com alguma dúvida com relação a essa jogada aqui da herança de classe? Tá todo mundo tranquilo? Pronto, perfeito. Então, vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, fale aí, tá certo? Uma coisa interessante de C++, é que não tem muitas outras linguagens, é que a gente tem a herança múltipla. Tá, Beto, o que acontece? Aqui, ó, como a classe conta, ela nada mais é do que o somatório do que é a classe conta, na verdade, a classe conta nada mais é do que a classe registro mais esse adicionalzinho aqui que tem na classe conta. Então ela é uma extensão de registro. É uma extensão de registro que contém o construtor de conta, o print e o saldo. Então, como ela é registro com essas coisas a mais, tá certo? Então, por isso que a gente fala que ela é uma especialização, ela é uma melhoria da classe registro. Então, ela é a classe registro especializada. Especializada como? Ela tem um print, ela tem um saldo, ela tem algumas coisas diferentes. Então, quando eu digo que uma classe estende a outra, automaticamente essa classe conta tem tudo que essa classe registro tem. Então, por exemplo, se eu tiver dentro da minha classe conta e disser um dis.getID, ele vai pegar esse ID aqui, ó. Tranquilo? Se eu tiver conta.setID, ele vai pegar isso aqui, porque ele é uma classe registro com alguma coisa a mais. O único respaldo aqui é que como o ID ela é uma variável privada, tá? Um atributo privado da classe registro, ele não tem visibilidade para os filhos também. Então, dentro de conta, eu não consigo acessar dis.id diretamente, porque ele é encapsulado dentro de registro. Para eu acessar, eu vou ter que acessar via método, tá certo? Então, ele é na própria classe dele, ele vai ter que usar isso. Se você quiser mudar a visibilidade disso aí, você pode botar como protected. Se eu não me engano, se você puser aqui, ó, como protected, você consegue ter acesso dentro da classe filha. Vamos compilar aqui para ver. Compilou, rodou, tranquilo. Aí vamos só mexer lá, tá tranquilo, né, Beto? Aí, ó, se a gente vier aqui e ao invés de acessar assim, deixa eu fazer uma cópia dessa linha aqui. Vou tentar acessar diretamente. Tá, então aqui vai ficar ID.
Vamos ver o que ele vai dizer pra gente. Agora funcionou, tá certo? Então, ó, a visibilidade aqui, ó, se eu troco para protected, ele está dizendo que esse ID só é visto dentro da classe, da própria classe, ou das classes que herdam dela. Se eu digo que ela é privada, só quem vê é a própria classe. Se eu digo que ela é pública, todo mundo vê. Tá certo? Então são essas três coisas que você pode fazer aí. Existe também um relacionamento entre classes que é a classe friend em C++. Só que é uma coisa que eu particularmente não uso muito, tá certo? Então eu não tenho nem tanta segurança para falar sobre friend class em C++, porque é uma coisa que realmente eu uso muito pouco. E até o pessoal de QT, assim, eu não vejo muitos pacotes serem feitos com friend class não, tá? Então a coisa talvez seja um pouco mais direcionada a ser mais puro mesmo, de fato. Tá certo? Então, se você quiser usar uma variável, desculpa, um atributo que tem visibilidade no pai e nos filhos, você usa como protected. Se você quer que ele só seja visto da própria classe, deixa private. Quando eu tiro isso aqui, minha gente, ele automaticamente é privado, tá certo? É como se tivesse escondido aqui uma flagzinha private, dessa aqui. Porque lembre-se que a classe, por padrão, ela é privada. Então, todos os métodos, atributos que eu colocar antes desse public vão ser privados. Tudo que eu colocar depois do public vai ser público. Se eu quiser que ele volte a ser privado, eu tenho que botar aqui de novo private, tá certo? E tudo que eu colocar aqui embaixo vai ser privado de novo. Então, essa região aqui é privada e essa região aqui é privada. Beleza? Porque eu estou colocando aqui, ó. Se eu quiser ter uma região aqui de protected, eu venho aqui protected e aqui eu tenho a minha região protegida. Ok? Então eu tenho que lembrar disso. Essas flags aqui são bem importantes. Tranquilo? Se eu quiser ter se eu quiser ter herança múltipla, o que eu vou ter que fazer? Eu aqui venho public, sei lá, other object. Então aqui eu tenho, essa minha classe conta, ela é o somatório de registro com other, certo? Tudo dentro de conta. Então vai ser registro, tudo que registro tem, mais tudo que other tem, other object tem, mais o que conta tem. Então é como se você estivesse somando os três objetos e colocando dentro de conta. E na hora de instanciar lá, se a gente fosse usar isso aqui, na hora de instanciar, eu só precisaria colocar aqui, ó, vírgula, other object, mesmo que fosse vazio aqui, eu poderia passar o construtor vazio, e pronto. Tranquilo? Entenderam a ideia de herança múltipla? Beleza. Então, isso aqui é muito bom, só que tem que ter cuidado, tá, pessoal? A parte de herança múltipla, ela não pode ser usada com muita intensidade, não é muito comum, não, entendeu? Você ter realmente a necessidade de usar a herança múltipla. Talvez, se você mudar um pouquinho a arquitetura ou o pensamento, você nem precise usar, tá? Que é um potencial problema se você usar de forma errada, tá certo? Então tenham bastante cuidado com esse cara aí, ok? Então só para concluir o de hoje, eu vou falar um pouquinho só de... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos falar de overload de operador, tá? Então aqui, ó, se eu quisesse, por exemplo, lá no meu main, fazer assim, ó, eu quero pegar a conta 3 mais a conta 4 e colocar isso tudo dentro da conta 2. Será que eu consigo fazer isso? E aí, o que vocês me dizem? Será que eu conseguiria fazer isso aí? Veremos. Vamos fazer aqui devagarzinho. Vamos começar aqui e a gente vê se dá ou se não dá. Vamos devagar.
Então, ó, a classe conta, eu quero fazer um overload de operador nela, eu venho aqui e faço assim, ó, conta operator, certo? Mais, e eu vou colocar aqui agora o que, que eu vou receber nesse operator mais. Esse operator mais vai receber uma conta também. Eu vou chamar ela de order. Tranquilo? Então agora esse meu operador está aí e vamos implementar ele. Como é que a gente implementa ele aqui? Aqui no conta, a gente vai vir. Mais uma vez, lembre-se de colocar aqui conta. Opa, esse cara aqui tem que estar depois de conta. Tá certo? Salvei, deixa eu só compilar para ver se não tem algum problema por enquanto. Tá, a gente voltou lá a botar o registro como privado, né? Deixa eu botar ele protect de volta para poder compilar normal. Pronto, compilou. Tá, então, ó, só continuando a nossa implementação, a gente está implementando aqui o operator mais, ou seja, quando eu tiver uma conta e somar com outra conta, ele vai fazer o que eu estou pedindo, pelo menos o que eu implementar. Então aqui, ó, dentro desse cara, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar uma conta, e essa conta vai receber o que? Vamos supor que eu vou pegar aqui, ó, na verdade eu vou fazer assim, é até melhor. Se eu fizer... Tem que retornar uma conta, né, cara? Vamos lá, vou retornar uma conta aqui e vamos fazer uma doideira. Desculpa, que teste? Não entendi o teste. Lá no main você fala? Duílio, é no main que você fala aqui, esse teste? Ah, tá, esse conta. Não, na verdade é teste, né, que fala. Não. Que teste você está falando? Eu não estou entendendo. Tá, peraí. Então, não você não, o que que você não está entendendo desse teste 2? Ah, tá, tranquilo. Então vamos lá. Vamos seguir. Tá, vamos fazer aqui uma outra ideia. Tá, vamos voltar lá. Então no nosso operador aqui eu tenho que retornar uma conta, tá certo? Eu recebo uma outra conta, eu vou ter que retornar a conta. Ou então se eu quiser também, eu posso... mas vamos lá, vamos retornar a conta aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer this, ponto, desculpa, this seta saldo, mais other, ponto, saldo. Isso aqui vai ser o novo saldo, certo? Da nova conta. Eu vou fazer aqui, vou fazer um return conta, ver aqui como é que vai ficar a coisa, viu? Conta, hat. Eu vou pegar o próprio ID da classe, tá? Vou fazer aqui, ó, this.get ID. Na verdade, nesse caso, como ele já está protected, eu posso acessar diretamente, vírgula, o saldo. E aqui no final vem o return hat. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que, quando eu somar duas contas, ele vai pegar o ID da conta atual e vai somar com o saldo da outra conta. E vai retornar a conta com esses caras aí, com esses dados.
Então se a gente fizer isso aqui, ó, se a gente fizer isso aqui no main, então, por exemplo, se eu vier aqui e fizer assim, ó, conta teste 5 é igual a teste 4 mais teste 3, certo? O teste 4 mais teste 3 não vai alterar em nada, né? Então vamos fazer aqui teste 2 mais teste 3. Teste 2 ele vai estar aqui, ó, menos 38 e o teste 4 está 0 no saldo, tá? Estão entendendo isso aqui? Então vamos lá. Vamos rodar isso aqui para ver o que ele vai dizer. Tem algum erro aí que você já vem de cara? Assim, logo de cara você já vem algum erro? Seria. Beleza. Teste 1 e teste 3 são ponteiros. Tá, o teste 4, só o teste 4, né? O teste 2 não é ponteiro, então não tem problema. Então nesse caso aqui, o que a gente faz? Asterisco. Tranquilo? Dessa forma a gente consegue pegar o teste 4. Vamos rodar aqui para ver. Reza aí e vamos embora. Rodou. Então aqui só no final, só para a gente testar, a gente vai fazer aqui, ó, teste 5.print, tá? Só para a gente ver como é que fica. Compilou, ponto barra teste, rodou e funcionou ou não funcionou? Não sei. Ah tá, funcionou porque esse cara aqui não tem saldo nenhum, né? Vamos colocar um saldo para ele. 100. Porque aí menos 38 vai ficar positivo 64, 61 e alguma coisa. Tá certo? Então compilou, rodou 6103. Perfeito. Tem alguma dúvida aí, pessoal? A gente fez o overload de operador aqui, criou uma nova conta, passando o disid e passando o novo saldo e retornando ela. Só isso. Esse operator aqui é para fazer esse tipo de coisa. Se você quisesse, por exemplo, fazer assim, ó, aí na hora de usar, era só você fazer assim. Lá no main, se ao invés de usar assim, você usaria assim. Aí quando compilasse, opa, ele não vai deixar, cara. Ah tá, porque tem que ser unário, tem todo um dengo, ele não deveria retornar. Mas tudo bem. Não, aqui outra coisa que você quiser, você pode ter acho que um menos aqui, vai dando menos, né? Se eu puser lá o operator menos, ó, operator menos, salvou, compilou. O que que tá acontecendo, mano? O mais ele deixa e o resto não. Deixa eu olhar aqui. Abusado aqui já. Vamos lá. Pois é, agora nem assim ele vai. É algo estranho, algo estranho. Não é, tudo bem, para implementar sim. Aqui, na verdade, eu tô querendo só trocar o operador lá na classe. Aqui, ó, na hora de fazer teste 2 menos teste 4 ele fazia essa operação, entendeu? Aí não deveria mudar muita coisa não. Só que ele por algum motivo não está indo. Deixa eu dar um clean aqui. rmylib.o. Deixa eu só no match operator. Teste. Pois é.
eu voltar aqui o menos. Ah, tá. Zé, pessoal. Aqui é desculpa aí, já é o sono batendo. Ó, acho que até se a gente usar aquele cara aqui, mas tudo bem. Menos. Lá no meio agora tá tudo certo. A gente rodar, ele vai executar. Quando a gente executa, ele funciona normal. A diferença aqui seria, quando a gente quiser executar aqui esse cara, a gente vem e realmente coloca um menos. Então, se a gente fizer isso aqui, ele vai alterar o valor. Ok? E assim a gente acaba a aula de hoje. Hoje a gente viu bastante coisa, né? A gente viu a parte de alocação dinâmica de memória, viu o vetor, que mais? Mas a gente viu, deixa eu olhar aqui. Então, a gente viu alocação dinâmica de memória, viu vetor, viu estrutura, viu classe, viu herança, né? Viu o overload de operador, viu também o polimorfismo lá no caso do construtor, que na verdade é overload, né? Então, acho que já deu para ter uma noção bem interessante de C++. Tá? Tem mais algumas coisas aqui que a gente pode ver, que é a parte de exceção, template, namespace, casting e assim vai, que já é a parte mais avançada de C++. Então a ideia é que a gente veja isso agora na próxima quinta-feira, tá? E aí a gente finaliza o básico de C++. O básico não, né? Assim, o overview de C++. Depois a gente vai começar a mandar bala em Qt e aí é tranquilo. Depois que vocês têm as manhas de usar C++, Qt fica bem fácil. Tá? Porque a gente vai usar os tipos básicos de Qt, os tipos primitivos, na verdade, né? Usa os tipos primitivos, tudo funciona muito bem e facilita bastante o uso do C++, né? Então, C++ puro já é uma coisa relativamente tranquila, quando você usa Qt fica mais fácil ainda, certo? Então, se vocês tiverem dúvida, vamos discutir no grupo, vamos tentar divulgar aí as dúvidas de vocês, para compartilhar todo mundo o conhecimento, e a gente durante a semana vai respondendo, ok? É, todo o conteúdo que eu estou guiando aqui é baseado no site cplus.com. Opa, deixa eu apagar aqui. É lá no cplus.com. Se você puser aqui, ó, no C++, deixa eu abrir aqui o browser, cplus.com. Tá? Se você vier aqui nesse cara, acho que em documentation, não, vou botar aqui, C++ tutorial. Ah, eita, ficou errado, mas tudo bem. Então, se você puser o C++ tutorial, é esse conteúdo aqui, eu estou me guiando por essa ementa aqui, digamos, tá certo? Então, estou fazendo passo a passo disso aqui. Então, o legal, de fato, era vocês usarem esse cara como base. Vai estudando aqui em sequência, esses caras têm todos os exemplos, tudo bonitinho, bem documentado. Dá uma olhada nisso aqui e vai embora. O código do curso eu vou dar um push agora lá no GitHub, então todo o conteúdo vai estar lá também e vocês podem pegar e mexer, fazer o que vocês quiserem, tá? Então fiquem à vontade. Então na próxima quinta-feira a gente vai terminar os assuntos de C++ e vai, se der tempo, a gente começar já a mexer com Qt, tá certo? Então valeu aí pessoal que perseverou e vamos embora, tá certo? Tudo de bom aí para vocês, bom trabalho aí, boa semana aí, até quinta-feira a gente